E aí, galera, aqui é o professor Eloy Santana e hoje a gente vai aprender como identificar o domínio e a imagem de uma função a partir do gráfico, beleza? Então, primeiro a gente vai definir o que é o domínio de uma função no gráfico. Olha lá, vou circular aqui e vou anotar aqui no canto. O domínio de uma função no gráfico é a projeção, anotem aí, é a projeção do gráfico da função, no eixo X. Beleza? Agora, enquanto a imagem, vou anotar aqui também, é a projeção do gráfico da função, no eixo Y. Beleza? Então é interessante que vocês anotem essa definição para nunca mais esquecer, tá? Então, o domínio da função é a projeção do gráfico da função no eixo X e o domínio da função no gráfico é a projeção no eixo Y. Então, quer dizer, o domínio é como se fosse a sombra dessa curva aqui no eixo X. Tá? Vamos imaginar que tem um sol bem aqui, ó. Faz de conta que esse troço é um sol. Já vou avisando, galera, que as minhas aulas aqui no YouTube são aulas orgânicas. Então, aqui é tudo ao vivo. Então, imagina que essa coisa é o sol. E aí, a sombra desse sol no eixo X, imagina que os raios solares estão incidindo aqui nessa curva, e aí a sombra dessa curva aqui no eixo X, ó, olha lá as setinhas. A sombra dessa curva aí no eixo X é o domínio dessa função. Então, isso que eu estou destacando de verde é o domínio dessa função. E a imagem é a mesma coisa. A sombra dessa curva no eixo Y, vou colocar de azul, ó. A sombra dessa curva no eixo Y, que eu estou destacando que essas setas aqui azuis, é a projeção da função no eixo Y. Tá vendo? Então, a imagem da função é essa projeção aí, essa sombra que eu destaquei de azul. Beleza? Então, vamos ver de um jeito mais prático, mas antes, vamos lembrar um pouquinho o que é a raiz da função. Então, eu escrevi aqui para você, ó. Raiz é o valor de x, ou são os valores de x, que a função pode ter mais de uma raiz. Então, eu vou escrever assim. São os valores de x para os quais acontece isso aqui, ó. Y ou f de x é igual a zero. Então, resumidamente, a função é o valor de x que zera a função. Não é à toa que vai ter momentos que a gente vai chamar a raiz de zero da função. Tá? Então, a raiz é o valor de x que zera a função. E, graficamente falando, sempre vai ser onde a curva ou a reta toca o eixo x. Tá? Então, outra coisa interessante de vocês anotar aí é sempre onde a curva, anotem aí, onde a curva ou a reta toca o eixo x. Onde a coisa que está no gráfico toca o eixo x. Então, eu destaquei ali para vocês, ó. Esse número aqui e esse número aqui são raízes dessa função, porque é justamente onde essa função está tocando o eixo x. Significa que aqui fosse menos 1 e aqui fosse 3, então as raízes seriam menos 1 e 3. Significa que quando x é menos 1, o y é 0. Ou seja, o f de menos 1 vale 0. E quando x é 3, o y também é 0. Significa que o f de 3 também é 0. Né? Exemplificando aqui para vocês. Então vamos resolver um exemplo que sintetiza tudo isso que a gente discutiu até agora. Olha esse exemplo aqui, galera. O gráfico abaixo representa a função y igual a f de x. Então essa linha azul que começa nesse ponto e termina nesse ponto é essa função f de x. Aí eu quero saber, letra A, o domínio, letra B, a imagem e letra C, as raízes. Tá? Então primeiro vamos responder a letra A. Como que eu faço para encontrar mesmo o domínio de uma função no gráfico, galera? Muito fácil, né? É a projeção do gráfico no eixo X. Você olha lá onde o seu gráfico começa e onde ele termina. Tá vendo que aqui tem um ponto onde o gráfico começa e um ponto onde o gráfico termina?
Aí você desce lá no eixo x, ó. Começa com x valendo menos 2 e termina com x valendo 7. Então, o domínio da função são todos os números reais que estão nesse intervalo aqui, galera. Ó. Tem um montão de números aí. Então, não dá para a gente listar todos, né? Como que a gente responde isso? A gente responde de primeira maneira assim, ó. A gente pode falar que o domínio, na letra A ali, que é o domínio, então eu vou chamar de D maiúsculo. Né? Como é um conjunto de números, a gente pode usar toda aquela representação de conjuntos. Então, eu posso falar que o domínio é x pertence aos reais, o famoso share, tal que o x ele tem que ser maior que o menos 2, só que menor que 7. Então, maior ou igual a menos 2, só que menor ou igual a 7. Essa é uma maneira de responder. Outra maneira é usando uma notação de intervalo, ao invés de usar essa notação de conjunto. A gente pode falar que o domínio ele é um intervalo fechado, né, quando é menor ou igual ou maior ou igual a um intervalo fechado, que vai do menos 2 até o 7. Assim. Simples assim, galera. Bem fácil, né? Já na letra B, vou colocar a letra B aqui, ele quer saber a imagem. Então, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A diferença é que a gente vai analisar no eixo Y, enquanto o domínio a gente analisa no x. Muito bem. Então, para você analisar a imagem, sempre procura o ponto mais baixo e o ponto mais alto do seu gráfico. Então, notem que o ponto mais baixo está aqui e o ponto mais alto está aqui, ó. Então, os valores de y, ou seja, a imagem dessa função varia do intervalo que vai de menos 1 até 3. Significa que o menor valor de y que essa função pode ter é menos 1. E o maior valor de y é 3. Tá? Pode reparar, ó, se eu traçar uma reta aqui, você pode reparar que não tem mais, esse gráfico azul ultrapassa essa reta. Não tem mais gráfico acima do 3. Então, a nossa imagem é esse intervalozinho aqui que eu estou destacando para vocês, que vai de menos 1 até 3. Como que eu posso escrever isso aí? Ó, vou chamar a imagem, de IM. Combinado, galera? Então, IM vai ser esse conjunto de números aqui, ó. Y, porque a imagem é Y, pertence aos reais, tal que o Y, peraí que não vai caber aqui, tal que o Y tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 3. Ou eu posso escrever em forma de intervalo. Posso falar que a minha imagem ela vai do intervalo fechado de menos 1 até 3. Legal, né, galera? Tá muito legal isso aqui. E a terceira pergunta são as raízes dessa função. Lembra o que é raiz? São os valores de x que faz o y ou f de x ser zero. Ou então é onde o gráfico toca o eixo x. Aí fica mais fácil para vocês verem. Então vamos olhar onde essa coisa azul cruza o eixo x. Ó. Aqui no 4, então aqui é uma raiz. E no 6 também, no x valendo 6, é outra raiz. Tá? Então a letra C, as raízes é x igual a 4 e x igual a 6. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho aí, galera. Até mais. Valeu. Até a próxima aula.